Você ainda está empolgado com o Evangelho? Ou você já está cansado? Hein? Se você está no fundo, vem mais para frente, tem lugar aqui mais na frente, não fica aí atrás não. Você sabia que a unção chega na frente primeiro? É verdade. Eu queria falar para você que essa noite, eu sei como é que ela está começando, mas eu não sei como ela vai terminar. Talvez você entrou aqui de um jeito, mas você vai sair de um jeito completamente diferente. Cara, o que Deus vai fazer aqui hoje no nosso meio vai ser algo incrível. Então eu quero que você feche seus olhos. Enquanto a galera está aí vindo mais para frente, você que está sentado já, feche seus olhos, coloca a mão no seu coração. E começa a falar para Deus agora: Deus, eu coloco meu coração a teus pés essa noite, Deus. Deus, que essa noite o Senhor venha transformar e gerar algo dentro de mim, Deus. Espírito Santo, passei em nosso meio essa noite, Espírito Santo. Espírito Santo, Tu já estás presente aqui, Você já é real em nosso meio, e eu declaro agora, Você intensificando a Tua presença. Oh. Continue de olhos fechados. Eu sinto que Deus ele está aqui, Ele está fazendo algo em nosso meio. Se puder apagar as luzes por um momento. Concentra somente na presença de Deus agora, na presença do Espírito Santo que está nesse lugar. Esquece a pessoa da sua direita, a pessoa da sua esquerda. Foca somente na presença de Deus. Tem uma música que canta que é o que fazer e o que dizer quando Ele vem, cara. Se o Espírito Santo de Deus está aqui, você precisa escutar diretamente dEle. Agora eu quero que você se coloque de pé. Continua, flua nessa música. Flua. Deus fala que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Deixa que as águas que estão presas dentro de você sejam liberadas essa noite nesse lugar. Libere algo na atmosfera desse lugar. Deixe que o rio flua de dentro de você. De novo faz, de novo o teu povo clama-te mais uma vez. De novo faz, de novo o teu povo clama-te mais uma vez.
Deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir. Se você tem línguas, começa a falar em línguas. Oh, essa é a noite que Deus vai te tocar e vai mudar a tua vida completamente. Essa é a noite que nós vamos ser avivados. Cheio. Oh, Jesus, faz de novo em nosso meio, Jesus. Faz algo de novo em nosso meio. Oh, chega lá, labaçou, candará, labaxê. Uau. De novo, teu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. Na Bíblia conta a história de uma mulher em Marcos 5. Aquela mulher, ela tem um fluxo de sangue e ela tem essa enfermidade há vários anos e ela era uma mulher reclusa, ela tinha que viver fora da cidade. Mas ela sabia que Jesus passaria na cidade e ela fala assim: eu sei que o Messias vai passar aqui e ele carrega algo que se eu tocar nas vestes dele, se eu somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. E ela toca nas vestes de Jesus e Jesus olha e fala: alguém me tocou, alguém tirou poder de mim, alguém extraiu dunamis de mim. E aí aquela mulher recebe a cura e depois Jesus fala: você agora é uma filha, você é curada. Deus restaura corpo, alma e espírito nela. Muitas vezes a gente vem aqui na igreja e fala: Jesus, me toca essa noite, Jesus, me toca essa noite. Mas quem sabe a sua cabeça hoje não é Jesus me toca, mas é eu vou tocar Jesus, eu vou tocar as vestes dele, eu vou extrair dele o poder necessário para a minha cura chegar. Eu vou extrair dele o poder necessário para as feridas da minha alma ser saradas. Eu vou tocar nele e aquilo que eu preciso na minha família vai acontecer. As portas que eu peço para se abrir serão abertas. Então nesse momento a gente vai cantar essa música de novo. Mas a sua mentalidade não é mais Jesus me toca, mas vai ser: eu vou te tocar. Mas eu vou cantar com todo o meu coração. Eu vou bradar com todo o meu coração. E essa noite eu vou te tocar, Jesus. O Evangelho não é a respeito de você sentir algo. Se você sentir um arrepio, de você sentir um calor. O Evangelho é você saber que Jesus morreu na cruz e o Espírito dele passeia em nosso meio essa noite. Jesus passeia aqui. E se você falar: Jesus, se eu tão somente tocar as tuas vestes, eu receberei de ti poder do alto. Então cante essa música. Persiga Jesus agora. Shekandaralabaso, Sharalalalabashe, Kandaralalalabase, Oralalabashe, Kandaralabaso, Tekataralabashe, Oh, Kandara, Oh, Sheralabaso, Ei, Shekandaralabaso. Vai mais fundo, vai mais fundo, vai mais fundo. Existem águas que batem nos joelhos, águas que batem nos lombos, mas hoje Ele quer te
imergir debaixo das águas do poder do Espírito. O que fazer quando Ele vem aqui? Vai ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais do que bem-vindos, nós te desejamos outra vez aqui. Pega a mão da pessoa que está do seu lado. Sim, Espírito Santo, Tu és real aqui. Oh. Começa agora a orar e declarar o fogo de Deus sobre as pessoas do seu lado. Começa a declarar o fogo de Deus sobre a pessoa do seu lado. Quando aquela mulher, ela quebra o vaso dela aos pés de Jesus, aquela casa não tinha escolha em sentir o cheiro daquele perfume. O perfume de alguém não pede licença para entrar em um lugar, ele apenas entra. Qual é o teu perfume essa noite? Qual é o perfume da tua adoração nesse lugar? O quão o teu coração está faminto pela presença de Deus, que as pessoas do seu lado vão começar a ser tocadas por aquilo que você carrega, pela tua paixão e pela tua fome. Oh, oh. Faz de novo, Jesus. Oh, Jesus, Levítico 6, versículo 13 fala que o fogo arderá continuamente sobre o altar e ele jamais será apagado. Nós hoje nos colocamos em uma posição de sacerdotes que acorda toda manhã para levar a lenha até o fogo. Senhor, nós nos comprometemos em não deixar o fogo do teu altar se apagar. Senhor, nós nos colocamos como sacrifícios vivos no teu altar, Jesus. Yes. Oh, se você não percebeu, eu já estou pregando. Só vai recebendo, só vai recebendo. Ele está passando aqui. Mergulha no rio, mergulha no rio. Mergulha no rio, mergulha no rio. Hey, shekandalarabase, kandaralaço. Shekandaralaço. Oh, quando aquela mulher ela quebra o vaso nos pés de Jesus, os discípulos falam: nossa, mas isso é algo de precioso, porque não dá nos pobres? A sua adoração vai ser tão extravagante que as pessoas vão falar: nossa, por que você é tão radical? Por que você jejua tão radicalmente? Por que você lê a Bíblia tão radicalmente? Por que você ora tão radicalmente? Porque você sabe que você só pode colocar tudo de você aos pés dele. A única pessoa que pode mudar a tua vida essa noite não sou eu, não é a pessoa que vai ministrar o louvor, é só Jesus. Coloca aos pés dele agora. Oh, santo, santo, santo. Jesus, o que os anjos vêm para falar santo, santo, santo. Nós queremos ver o que eles veem, Jesus. Oh. Nós queremos ver o que eles veem, Jesus. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Oh, Jesus, a terra está cheia da tua glória.
Só quero ver você, Jesus, eu só quero ver você essa noite. Nós queremos só ver você essa noite, Jesus. Nós não queremos ver um pregador, nós não queremos ver uma palavra, nós não somos espectadores, mas nós somos coparticipantes do Teu reino. Jesus, essa noite nós não queremos ser informados sobre algo, mas nós queremos ser revelados sobre algo que vem de Ti, Deus. Nos leva em um nível mais profundo, Deus. Uou, nós damos o lugar de honra desse lugar para Ti, Deus. Nós damos o trono dos nossos corações para Ti, Deus. Oh, cheio. So. Um termômetro, ele mede a intensidade que o lugar está, o frio ou quente, mas um termostato, ele dita a temperatura que um lugar vai estar. Você essa noite, você é um termômetro ou você é um termostato? Você vai ser conduzido por aquilo que as outras pessoas estão sentindo, ou você vai ser aquela pessoa que vai falar, não, eu sei o que eu carrego e eu estou queimando por Jesus, e eu vou trazer Ele aqui, e eu vou queimar e as pessoas vão saber que Ele está aqui. Eu vou ditar a temperatura espiritual nessa noite. Quem é você? Quem é você essa noite? Quem é você essa noite? Qual é o tamanho da tua fome essa noite? Jesus, Ele não quer responder as tuas perguntas. Jesus, Ele quer responder a tua fome. Qual é o tamanho da tua fome? Yes! Coração tem meu coração tem clamado por Ti. Se você está faminto essa noite, sai do seu lugar e vem aqui para frente, procura um lugar no altar. Se tua fome não te permite ficar no teu lugar, sai do teu lugar, vem para frente. Quebra as regras essa noite, quebra as suas regras. Qual é o tamanho da tua fome? Sai do teu lugar. Uma fome, uma sede, uma fome, uma sede.
não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Filha de Jerusalém, filha de Jerusalém, chama o amado, chama o desejado. Filha de Jerusalém, filha de Jerusalém, chama o amado, chama o desejado. Casa comigo, casa comigo, Jesus. Casa comigo, casa comigo, Jesus. Casa comigo, casa comigo, casa comigo, Jesus. Eu nunca olhei pra alguém como eu Olho pra ti, como eu quero a ti, Jesus. Como eu quero a ti, Jesus. Eu nunca olhei pra alguém como eu olho pra ti, como eu quero a ti, Jesus. Oh! Nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Oh! Jesus, nós nos colocamos aos teus pés, Jesus. Nós escolhemos a melhor parte essa noite. E essa parte não nos será tirada. Cheio. Casa comigo. Casa comigo, casa comigo, casa comigo. Yes, nós somos uma noiva apaixonada, Jesus. Nós somos uma noiva apaixonada. Sei. Alguém como eu olho pra ti,
como eu quero a Ti, Jesus. Olhei pra alguém como eu olho pra Ti, como eu quero a Ti, Jesus. Oh. Sim, Jesus, nós colocamos essa noite, Deus, o nosso coração no foco, Jesus. Senhor, nós queimamos na Tua presença, Deus. Nós não queremos ser uma igreja, Senhor, especializada, Senhor, em evangelizar, especializada em fazer missões, especializadas em pregar, especializadas em dar uma palavra de conhecimento, uma palavra profética, uma igreja especializada em curar, mas nós queremos, Senhor, ser uma igreja que queima de amor por Ti, uma igreja que não abandona o primeiro amor. Oh! Nós queremos, Senhor, queimar de amor por Ti, Deus. Nós queremos trazer fome para a Tua presença, Deus. Oh. Vá mais fundo, vá mais fundo. Toca nas vestes, toca nas vestes, toca nas vestes, cheio. Oh. Amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que eu tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Oh, eu quero conhecer Jesus e ser achado Você que está ajoelhado aqui na frente, fica de pé agora. Você que está aqui na frente, fica de pé agora. É uma noite de festa. O meu amado
esse nome lindo, Esse fogo no seu peito é a chama necessária para você ver a tua família transformada. Essa chama é que vai te levar até o fim da tua vida queimando por Jesus. Esse é o fogo que você precisa para você fazer o ministério que Jesus está mandando. Esse é o fogo que você precisa para você ser obediente à voz de Deus. Esse é o fogo que vai transformar Belém. Esse é o fogo que vai transformar o Pará. Esse é o fogo que vai transformar o Brasil. Esse é o fogo que vai transformar as nações. Hey! Pra onde irei se só tu tens palavras de vida eterna? Pra onde irei se só tu tens palavras de vida eterna? Pra onde irei se só tu tens palavras de vida eterna? Pra onde irei se só tu tens palavras de vida eterna? Pra onde irei se só tu tens palavras? Não há lugar melhor do que a tua casa, do que a tua presença. Não há lugar melhor, não há lugar melhor do que a tua presença, Deus, do que a tua presença, Pai. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Sim, Ele é o mais belo. Não tem lugar melhor que a tua presença, que a tua glória. Jesus, nós te agradecemos porque a tua presença é real aqui, Deus. Deus, eu te agradeço porque essa noite o Senhor está marcando os avivalistas que vão mudar essa cidade. O Senhor está marcando uma geração escolhida. Uau! Eu sinto pessoas como vocês têm se perguntado sobre Belém, sobre a tua cidade, perguntado: Jesus, o que você vai fazer aqui? Jesus está falando assim: essa noite eu estou te marcando para você ver o que vai fazer, o que eu vou fazer. Essa noite eu estou te convidando não só a ver o que eu vou fazer em Belém, mas ser co-participante comigo. Uau, eu vejo Deus levantando cada jovem nesse lugar, uma geração nova que vai invadir as ruas de Belém, vai invadir as praças, vai invadir as escolas, as universidades, os becos, as vielas. Uau, Deus, eu sinto como se Deus vai colocar agora no coração de algumas pessoas um desespero por almas. Um desespero por almas. Você vai sair daqui essa noite apaixonado por morador de rua, apaixonado por mulher em prostituição, apaixonado por alcoólatra, apaixonado por viciado. Existem anjos passeando em nosso meio.
Eles estão marcando corações aqui. Jesus está fazendo uma cirurgia e está te colocando um coração novo essa noite. Você não vai conseguir mais ver um enfermo. Deus vai levantar jovens nesse lugar para ir para hospitais. Jovens que vão invadir as praças. Eu vejo Deus dando estratégias novas para impactar essa cidade. Pessoas sendo marcadas para fazer justiça social nessa cidade. Pessoas marcadas para entrar na política dessa cidade e mudar essa situação. Nós queremos ver a política do Brasil transformada, Deus. Deus está perguntando para você: será que eu posso contar com você para se colocar na brecha por essa nação? Será que eu posso contar com você para se colocar na brecha por essa cidade? Jesus, levanta Daniéis e Josés aqui em nosso meio. Nosso coração é inegociável, Jesus. A nossa paixão é inegociável, Jesus. Levanta Estés em nosso meio, Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Você que está aqui na frente, pode voltar para o seu lugar. Se você ainda está sendo tocado por Deus, pode continuar. Existem dois tipos de homens que Deus quer usar. Existem dois tipos de homens que a gente encontra na Bíblia. Em Mateus capítulo 1, nós vemos a história da genealogia de Jesus, vemos José, vemos Maria. Em Mateus fala que Maria foi encontrada concebida pelo Espírito Santo. Sabe, eu acho muito interessante. Esse ano eu vou me casar, amém? E eu acho algo muito interessante, porque a história conta que Maria é encontrada concebendo algo do Espírito, e José, o noivo de Maria era uma mulher que estava sendo prometida para José. E quando ele descobre, ele sabe que ela está grávida, ele não sabia que era algo que o Espírito Santo tinha colocado nela. Ele não sabia que ela estava gerando algo que o Espírito Santo colocou nela. Mas fala que José, sendo um homem justo, ele escolhe não levar isso a público, mas ele guarda isso no secreto. Eu fico pensando, imagina você estando noiva, mas você homem que está aqui, você vendo uma mulher, a mulher que você está prometida, a sua noiva grávida, e você fala, mas eu não tive relações com ela. O que você vai pensar? Que provavelmente ela teve relações com outro homem. Isso, eu acho que geraria uma indignação dentro de você. E José, eu fico imaginando, ele deve ter ficado indignado com aquela situação, mas a atitude dele não, foi uma atitude de um homem justo. Ele não queria levar um escândalo a público, mas ele resolveu guardar a imagem da sua prometida. Mas aí conta a história que José estava dormindo e teve um sonho, o anjo visitou ele e falou assim, o que a sua mulher, que o marido está concebendo é do Espírito, e esse vai ser... é filho de Deus, e você põe o nome dele de Jesus, você porá o nome dele de Jesus. E aí fala que José acorda do sonho, e ele faz aquilo que o Espírito, que o anjo lhe falou em sonho,
tudo que o anjo lhe falou em sonho ele fez, mas conta e termina falando que José tomou Maria como sua esposa, mas até o dia do nascimento do filho, até os filhos nascer, até Jesus nascer, ele não a tocou. Peraí, como assim? Primeiro José, ele acha que ela tinha traído ele, Maria tinha traído ele, que ela teve um filho de outra pessoa, ele escolhe não levar isso para público, o anjo visita ele toma ela como esposa, mas ele não toca ela até o dia que o filho nasce. Guarda isso na sua cabeça. Agora Gênesis 38 conta a história de um homem que chama Onã. Onã era irmão de Er, e os dois eram filhos de Judá. E conta a história que Er morre, Judá chega para Onã e fala: você como irmão, cumpra as suas obrigações. O que é cumprir a obrigação? Dar uma descendência para o irmão dele. Naquela época era de costume, se o irmão morresse, o outro irmão tomava como esposa a mulher do seu irmão que foi morto, que faleceu, e gerava descendência nela. E a história conta que Onã, ele tinha relações com a mulher de seu irmão, mas ele jogava o seu sêmen em terra, porque ele sabia que a descendência não ia ser dele, ia ser do irmão dele. Nós temos dois tipos de homens aqui. Um homem que quer ter prazer com a noiva, mas não quer gerar nela. E um homem que sabe o que a noiva está gerando, mas não ousa tocar nela. Por quê? Porque José sabia que o que o Espírito Santo está gerando, homem algum pode tocar. Aquilo que o Espírito Santo está gerando em mim, em você, nenhum homem pode abortar. Sabe, os sonhos que Deus tem colocado no teu coração, as noites que você tem passado orando, ninguém pode tocar nisso, ninguém pode tocar na tua adoração, ninguém pode tocar no teu coração em chamas por Jesus. A gente vive dias que talvez a igreja fala muito sobre estou ferido com a igreja, mas um homem que está morto, ele não se fere, e Deus ele chama a gente para andar, não no nível de que diminua eu, mas que eu morra a Deus. O evangelho não tem nada a ver com eu viver para Deus, mas tem a ver com eu morrer para mim, para viver para dele. Então eu morro para mim, morro para ele. A sua decisão não tem que ser, eu vou viver para Deus, porque eu quero ter uma vida boa, uma vida legal. Mas ele fala o quê? Se você quer vir após mim, carrega a tua cruz, morra para si mesmo, porque aquele que morre, viverá. E chegará os dias que os mortos ouvirão a voz de Deus. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Morre para você mesmo, sabe? Ontem eu falei um pouco aqui sobre o primeiro amor, certo? Quem estava aqui ontem? E sabe, eu fiquei pensando, Deus, o que você quer falar com a igreja essa noite? A gente fica se perguntando qual é a palavra, e gostei desse púlpito, né? Ele é bom, mais prático. E sabe, eu fiquei perguntando, Deus, o que você quer falar para a igreja essa noite? Qual é a palavra? E eu estava trocando até umas mensagens, e até hoje eu passei um dia muito especial com o João, com o Guto, com o Tiago. Eu fui conhecer mais de Belém, a gente visitou alguns lugares, comemos no Ver-o-Pes, um peixe, foi um dia sensacional. E até quando os meninos me deixaram no hotel, falou assim, e aí, já está preparada a pregação? Eu, acho que não. E eu cheguei no hotel, comecei a orar e comecei a perguntar para Deus um pouco daquilo que Ele queria falar hoje à noite. E aí eu estava conversando com um amigo meu hoje à tarde. E esse amigo estava me contando algumas histórias de noivas, de casais, de noivo e de noivo. Eu queria começar essa noite falando sobre isso.
E ele estava me falando a história, sabe, de uma noiva que trabalhava muito bem, uma noiva que era muito dedicada, uma noiva que, cara, fazia tudo certinho, sabe, aquela pessoa que faz a comida certinha, cuida da casa certinho, dos filhos, que trabalha fora, faz tudo certo, aos olhos de todo mundo está fazendo algo perfeito. O noivo admira aquela noiva, porque tudo que ela faz é bem feito. Mas aí tem um detalhe, ele falou que essa noiva falou que ela tinha deixado de amar o marido. Sabe, o amor dela tinha meio que se esfriado e meio que, sabe, quantos aqui, eu não vou fazer essa pergunta, mas vou fazer, quantos aqui já se apaixonaram? Nossa, ninguém, meu Deus, eu vou orar por liberar casamentos essa noite. Quantos aqui já se apaixonaram? Amém, agora melhorou. Cara, sabe quando você está apaixonado e você quer fazer aquelas loucuras de amor? Quem é casado aqui? Quem é homem casado aqui? E você já fez uma loucura de amor? Ixi, as esposas assim, tá vendo? E sabe, aquela paixão do começo, aquelas loucuras de amor, ela fala, isso já morreu dentro de mim, agora eu prefiro ficar fazendo coisas, mas o amor mesmo tá mais ou menos, aquela paixão não é mais como antes. E eu fiquei perguntando, mas e aí, o que você falou para essa noiva? E ele falou, cara, eu falei com ela que ela pode estar fazendo tudo certo, mas se essa paixão dela não é mais como antes, tem algo de errado e ela precisa voltar a se apaixonar. Eu falei, legal. Aí ele falou, mas também tem outra noiva que apareceu. Eu falei, sério? Ele, sério? Ela falou, ele falou, a noiva que não se importa com o noivo. A noiva que trocou o seu noivo. Cara, isso é real. O que acontece? Ela estava, quando eu falo de noivo e noiva, eu estou falando também de esposa e esposo. Pessoas casadas. Falou de uma mulher que tinha casado com o marido, só que chegou um momento que ela olhou mais lá para o seu noivo e falou assim, ele não está me dando tudo que eu quero, ele não está suprindo tudo para mim, mesmo ele se esforçando e suprindo aquilo que ela precisava, mas ela falou, ela viu outro homem que tinha mais dinheiro, e o que ela fez? Trocou o noivo dela por um homem que tinha mais dinheiro. E ela negociou o casamento dela, negociou aquela paixão por dinheiro. E ela ainda ensinou para o homem que tinha mais dinheiro, como ele podia destruir o antigo noivo dela, que era um concorrente com ele. Você já imaginou isso? Que coisa louca. E aí ele me falou assim, cara, você não viu nada, eu conheci outra noiva. E ele falou que é a noiva, que ela também era aquela noiva dedicada, que ela fazia tudo. Como eu falei, a noiva lá do começo, ela era muito boa, ela se dedicava, ela era uma noiva que cuidava da casa bem, que trabalhava bem, que fazia as coisas tudo certinho, era uma noiva completamente entregue, mas aí ela tinha um problema, essa noiva, ela fazia tudo certo durante o dia, mas à noite, ela se deitava com outro homem, ela adulterava. Você já imaginou isso? Que coisa... Eu comecei falando de José, pensando sobre a noiva dele, que tinha traído ele, e esse meu amigo me contando a história de uma noiva que realmente tinha traído o noivo, e eu falei, nossa, mas que coisa forte. Isso foi começando a gerar algo no meu espírito, e aí depois ele falou assim, cara, mas existe outro tipo de noiva, a noiva que finge que ama o noivo. Ela finge que ama o noivo, mas ela já não ama mais. Ela vai para casa, fala, oi marido, dá um beijo nele, mas ela já não ama mais ele.
ela fala para todo mundo que ela é apaixonada. Ela faz até loucuras de amor, mas na verdade não é de amor, é apenas uma encenação, uma performance. Ela não vive mais de amor, mas agora ela vive de obrigação. Ela fala, eu já não sinto mais isso, já não amo mais ele, mas é uma obrigação minha, é uma performance minha, então fala para todo mundo que eu amo ele, e está tudo bem. E aí depois ele me falou outro tipo de noiva, que é uma noiva indiferente, é uma noiva que se acha autossuficiente, ou seja, ela não vê mais no marido, no noivo, um provedor, ela não vê mais no noivo aquele que pode suprir as carências, ela não vê mais no noivo a parceria. Ela é uma noiva que fala, agora eu sou autossuficiente, eu já sei o caminho, eu já ganho meu dinheiro, eu já fiz o que eu tinha que fazer, agora eu sou autossuficiente, eu não quero mais andar sobre a missão do meu noivo, eu quero agora seguir o meu caminho. E cara, eu comecei a olhar para essas 5 noivas, e eu falei assim, cara, o que está acontecendo? Como assim? E eu conversando com meu amigo, mas que coisa triste, que coisa sem sentido, porque ela então se casou, porque essa noiva, ela se colocou numa posição de noivado, de matrimônio, mas depois tomou essas atitudes. E aí meu marido falou, desculpa minha noiva, depois que você vê isso aí, mas aí depois ele me contou a história de uma noiva, falou assim, não João, mas não se abala com isso, existe uma noiva que eu também conheci, que ela passou por várias perseguições, vários momentos difíceis, mas ela continuou fiel com o marido. Eles passaram por lutas, eles passaram por provações, mas ela permaneceu fiel. Ela não negociou o matrimônio, ela não negociou o casamento, ela se manteve intacta, o coração dela ainda é apaixonado. Apesar de toda a perseguição, de todos os momentos difíceis, ela foi uma noiva que escolheu permanecer fiel. E eu falei, cara, é essa noiva que eu quero. Quantos querem ter uma noiva dessa? Eu quero ter uma noiva dessa. Quantos vocês querem um noivo desse? Eu. E aí depois ele me contou a história de mais uma noiva, que vamos aqui supor que você faz várias promessas, você é noivo e faz várias promessas para sua noiva. Você fala, olha, nosso casamento vai ser assim, o anel que eu vou te dar é esse, nós vamos morar nessa casa. Só que chega um momento que essas promessas não estão acontecendo. Só que ele falou que essa noiva permaneceu fiel, e porque ela permaneceu fiel, ela recebeu toda aquela recompensa, todas aquelas promessas. Ela foi uma noiva que foi fiel, permaneceu com paciência em todas aquelas palavras, aquelas promessas, e ela continua amando, e ela continua apaixonada. Cara, quantos acham que as 5 primeiras noivas é muito ruim? Levanta sua mão. Tem gente que achou que as 5 primeiras noivas é boa, então talvez você tem que, sei lá, depois são os padrões meio errados da segunda noiva. As outras 2 noivas são duas noivas muito boas. Eu comecei, Deus, eu quero ter 2 noivas. Eu falando com esse meu amigo, cara, essas 2 noivas por último são noivas sensacionais. É essa mulher que eu quero casar, essa mulher que eu escolhi, essa mulher que eu vejo na minha noiva. E eu falando assim, mas essas 5 noivas primeiras são 5 noivas tão ruins, tão infiéis, tão deixando de amar, como assim? E aí Deus, e esse meu amigo era Jesus, e essas 7 noivas, eram 7 igrejas do Apocalipse, se você ainda não percebeu. Essas 7 noivas, muitas das vezes somos eu e você. Essas 7 noivas, são as 7 noivas que a palavra de Deus fala, e é nisso que eu vou entrar com você bem rápido. A primeira noiva que eu falei, ela faz tudo certinho, mas ela deixou de lado o quê? O amor, e é a igreja de Éfeso. Eu falei para vocês ontem da igreja de Éfeso.
Deus fala assim: eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu labor, mas eu tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Sabe quantas vezes eu e você está aqui, a gente está fazendo tudo certinho, o pastor pede algo, olha, você pode cuidar das crianças, você cuida, olha, você pode ministrar o louvor, você pode, olha, você lidera uma célula, eu lidero, ai, eu limpo a igreja, aí você já fica meio assim, mas não, eu limpo também. Mas aí chega um culto após o outro, tipo, a gente tem um mover, igual a gente teve aqui, a galera do louvor quebrando, e você tipo, cara, você está fazendo tudo certo, mas você não deixou o amor de lado, você é uma noiva que está vivendo de performance, mas uma noiva que esqueceu do amor. Depois a gente tem qual noiva que eu falei, aquela noiva que ela troca o noivo por dinheiro, e a igreja de Pérgamo, sabe, você não consegue, a palavra de Deus fala, você não pode servir a dois senhores. Quem tem governado a tua vida? É Deus ou é o mamon? É Deus ou é o dinheiro? Quantas vezes você tem negociado? E sabe, eu vou ser vulnerável e sincero com vocês, eu lendo essa passagem, eu comecei a lembrar até de alguns momentos da minha vida, que eu me colocava me sentindo como essa noiva. Eu lembro que tinha uma época que eu trabalhava, tipo, tipo, de domingo a domingo, e muitas vezes no domingo, cara, eu estava apaixonado por Jesus, mas aí eu, tipo, negociava, porque eu preferia estar no trabalho do que estar na igreja. Você prefere viver com o seu 100% do seu salário, do que 90% e dar o dízimo? O pessoal já faz uma cara ruim nessa. Cara, dar o dízimo é você acreditar que Deus ele pode prover mais para você com 90% do que 100%. Tem uma frase que eu gosto muito: os apaixonados por Jesus não são dizimistas, são tudimistas. O que Jesus pede, você dá. Sabe, chega um tempo na tua vida que 10% não é mais o que você quer dar. Você quer começar a dar mais. É uma noiva que não serve a dois senhores, você sabe a quem você serve. O dinheiro não te governa, você não negocia. A outra noiva era a noiva adúltera, que se deitava à noite com o outro. É a igreja de quê? A igreja de Tiatira. Ele fala que ele adorava quem? Jezabel, ele seguia os conselhos de Jezabel. Você sabia que toda vez que você olha para um homem e coloca sobre ele, você vem aqui no culto e espera de um homem, toda vez que você vai a algum lugar e espera de um homem, que você está transformando aquele homem em um ídolo, e tudo que se torna ídolo é uma governança de demônio. Será que nós estamos sendo guiados por quê? Esses são dias que eu tenho me perguntado, para onde a nossa igreja está indo? Porque se o culto quem vai pregar é a pessoa tal, eu vou na igreja, mas se é outra, eu não vou. Você não é, eu falo uma frase que para mim é uma frase que governa muito a minha vida: eu posso ensinar, eu sempre vou poder ensinar algo para alguém, e eu também posso aprender algo com alguém. Você sempre vai ter algo para ensinar, e você sempre vai ter algo para aprender, não importa com quem. Cara, aquele tempo que você vinha no culto e não queria saber quem ia pregar, não queria saber a hora que ia acabar, não, porque amanhã eu tenho que trabalhar. Espera aí, só hoje, estou pensando aqui, amanhã é feriado, tá? Hoje é vigília. Tô brincando. Mas cara, quanto tempo que você não vai numa vigília? Sério, para pensar, eu falei sobre isso ontem. E aí depois a gente tem o quê? A noiva que ela finge que ama o marido, aquela noiva que fala, não, meu marido é a coisa mais linda, mas por trás ela nem ama ele mais, ela já deixou o amigo de lado, ela não faz mais por amor, ela faz por obrigação. Essa igreja de Sardes, era uma igreja muito popular, sabia? Uma igreja que se parece até um pouco com as igrejas do dia de hoje, uma igreja popular, sabe aquela igreja que todo mundo quer ir? Sabe uma coisa que eu tenho visto? Igrejas com liturgias avivadas, mas cheias de pessoas vazias. A liturgia da igreja é maravilhosa. Sardes era tipo aquela igreja que eu e você ia querer ir. Sabe, pensa aí naquela igreja que eu e você ia querer ir.
Só que ela tinha um problema. Era uma igreja que fingia que vivia algo, mas não vivia. Quantas vezes eu e você não finge que a gente é espiritual demais? Sabe, hoje eu estava conversando com os meninos, foi muito engraçado, que eles falaram algo que geralmente eu escuto, sabe uma coisa que eu vejo em você, parece que você é mal humano, né? Você não tem nem tablet para pregar, você fica postando lá que você está assistindo pregação e aprendendo as coisas com outras pessoas, porque a gente é assim também, sabe? Porque a gente passa uma imagem de, nossa, eu sou tão espiritual, mas na verdade por dentro você está morto. Essa era a igreja de Sardes. E depois a quinta igreja, ele fala a igreja que é uma noiva indiferente, autossuficiente, uma noiva que, segundo a palavra, era a igreja de Laodiceia, era uma igreja que tinha dinheiro, que achava que tudo estava certo, uma igreja muito bonita, muito pomposa, mas ele era uma igreja que estava morta também. Era uma igreja que, por ela não ser morna nem fria, por ela não ser quente nem fria, ela era uma igreja morna. Deus falava que queria vomitar essa igreja. E é sobre essa igreja que eu quero aprofundar daqui a pouco. Mas ele fala sobre mais duas igrejas, a igreja que mesmo nos momentos difíceis permanece fiel. Existe essa igreja, e eu e você, nós somos essa igreja essa noite, amém? Então permaneça fiel até o final e não vá embora. E então nos momentos difíceis, nas perseguições, é uma igreja que continua fiel. Sabe quantas vezes, cara, eu estou falando, olha, eu quero deixar bem claro, eu estou pregando para mim essa noite. Quantas vezes no momento de perseguição a gente começa a pensar e falar, mas Deus não tinha falado? Por que isso está acontecendo agora? Por que isso está assim agora? Mas a igreja que permanece fiel é a igreja de Esmirna, que ela mesmo nos momentos de perseguição, a palavra fala que viria 10 anos de perseguição sobre aquela igreja, mas ainda assim é uma igreja que se permaneceria fiel, pessoas que se permaneceriam fiéis. Eu e você temos que ser essa igreja que nos momentos mais difíceis vamos continuar fiéis à palavra de Deus, fiéis às sãs doutrinas, fiéis ao Espírito Santo, uma igreja inegociável. E por último ele fala de uma igreja, eu não estou falando na sequência, tá? Você percebeu, eu deixei as duas boas, vamos assim dizer, para o final. Ele fala da igreja de Filadélfia, que era a igreja o quê? A noiva paciente, que sabia que tinha as promessas e permaneceu pacientemente no Senhor. Você que está ansioso, fala, eu quero que o meu chamado vá rápido, minha vocação aconteça. O que eu tenho para te falar essa noite, que persevere, permaneça. Hoje eu estava conversando com os meninos e falando que, cara, nada acontece da noite para o dia. Nada acontece da noite para o dia. Muitas vezes eu falo, poxa, meu nome é João, eu tenho 22 anos, o pessoal, nossa, que fácil, já está pregando. Mas por trás ninguém sabe que nos últimos 2 anos eu passei o quê? Limpando o banheiro da igreja, alinhando cadeira, empilhando cadeira, servindo uma visão. Nós queremos que as coisas aconteçam muito rápido, mas nós não permanecemos fiéis, nós não perseveramos nas promessas. Talvez Deus te dê uma promessa de que um dia você falaria para as nações, que você viajaria para as nações, que você cantaria, que você limparia, cara, não importa o que você faria, o que importa é que você é. Mas aí você não está vendo as coisas acontecer e falar, acho que eu desisto, acho que eu vou negociar. Sabe, talvez você está esperando, já tem anos aí, a sua esposa, o seu esposo, esperando alguém de Deus, e aí o diabo chega para você e fala assim, João, aquela menina bonitinha,
Ela só não vem na igreja. Qual o problema? A família dela é uma família boa. Qual o problema? Dá nada, hoje dá nada. Sabe, não negocie as promessas de Deus e as promessas que Ele fez a seu respeito. E sabe o que era mais interessante? Que essas duas igrejas, as igrejas que foram elogiadas, Esmirna era uma igreja pobre, e Filadélfia era uma igreja fraca. De todas essas, Esmirna era a igreja mais pobre, e Filadélfia era a igreja mais fraca. Porque no reino de Deus o fraco é forte, o pobre é rico. E a gente não consegue entender. Porque ele fala aqui, a igreja mais rica, Éfeso, você perdeu seu amor. A igreja rica era pobre, mas a igreja pobre era rica. A igreja que era mais forte era uma igreja fraca. A igreja que era fraca era uma igreja forte. Talvez as pessoas olhem para você e falem, coitado, é tão pobre. Mas você tem que saber dentro de você que você é rico, cara. Não estou falando de dinheiro não, tá? Você tem que saber dentro de você, as pessoas, nossa, mas que pessoa fraca. E você fala assim, cara, eu sei, eu sou forte. Deus me vê como uma pessoa forte. Jeremias 29:11 fala, eu bem sei os pensamentos que eu tenho ao seu respeito, esses pensamentos são paz, de prosperidade, te dá um futuro melhor. É isso que Ele está te falando essa noite. O que pode vir de bom de Nazaré? Muitas vezes eu perguntava isso para mim, será que um dia eu vou chegar onde eu escuto que eu vou chegar? Afinal, eu já morei numa cidade com 600 habitantes, tinha 3 ruas a cidade. Será que um dia alguém de bom pode vir daqui? Mas meu pai e minha mãe, eles nem são pastores, eles nem têm uma igreja que um dia eu vou poder pregar. Eu nem tenho um sobrenome, ninguém me conhece. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho ao seu respeito. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho ao seu respeito. Esse é o reino de Deus. Aquele que quer ser o maior tem que ser o menor. Aquele que quer ser o líder tem que ser o mais servo. Sabe? É muito engraçado como acontece essa carta de Apocalipse 2 e Apocalipse 3. João, ele está na ilha de Patmos e o Espírito, o Deus vem para ele, Jesus começa a falar com ele, fala, escreve isso às 7 igrejas da Ásia, e começa a falar as igrejas para ele começa a escrever. Algo que eu acho muito interessante é que essa era uma época muito conturbada entre as igrejas. Essa não foi só uma carta literal para os dias de hoje, mas é uma carta que eu sinto que é para os dias de hoje também, mas eu sinto, essa carta foi escrita para o que estava acontecendo naquelas igrejas, naquela época. As igrejas não eram perseguidas. Naquele tempo existia um rei que se chamava Nero. Esse cara matava todos os cristãos. Durante a festa de abertura do Coliseu em Roma, durante 100 dias, foram 100 dias de festa e mais de 10 mil cristãos foram mortos. Conta a história que Roma era iluminado pela chama dos cristãos que eram presos em postes e jogavam piche neles e acendiam eles eram queimados vivos, e Roma era iluminada por a chama dos cristãos que estavam queimando. A história conta que esses cristãos, eles cantavam uma música e ia morrendo, sendo queimado, o outro dava continuidade na música que o outro tinha acabado de cantar. Oh. Uau. Sabe, João está ali, ele entra em uma nova dimensão na ilha de Patmos. Nero passa o seu cajado, vamos assim dizer, para Dominiciano, desculpa. E esse cara, ele que mandou João para lá.
Então, quando as portas terrenas se fecham para João, adivinha quais são as portas que são abertas? As portas espirituais. Deus fala: eis que põe uma porta aberta diante de ti. E aquela porta se abre para João e fala que ele vê o que? Ele vira, ele está vamos supor, ele está aqui, Jesus está atrás dele, e na hora que ele vira, ele vê Jesus, mas ele não vê um Jesus com os cabelos sujos de sangue. Ele vê um Jesus que tem os cabelos brancos como a neve, como a lã. Quando ele olha para trás, ele não vê um Jesus com os olhos roxos de apanhar, mas ele vê um Jesus que tem os olhos com chamas de fogo. Ele não vê um Jesus com as mãos furadas de pregos, ele não vê um Jesus com as mãos grudadas no madeiro, mas ele vê um Jesus que carrega as 7 estrelas com ele. Ele não vê um Jesus com a boca ensanguentada, com os dentes quebrados, mas ele vê um Jesus que sai uma espada afiada da boca dele. Ele não vê um Jesus com o pé pregado no madeiro, mas um Jesus que tem os pés como bronze reluzente. Qual Jesus que nós temos visto? Deus está falando: eis que põe uma porta aberta diante de ti. E é esse o Jesus que nós queremos ver. Sabe de uma coisa? Nós não podemos esconder nada de Jesus. Para uma dessas igrejas, ele fala assim, para todas essas igrejas, ele começa falando, as 5 igrejas, ele fala: eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Peraí, mas aquela noiva, aquelas igrejas faziam algo de errado, mas ele conhecia as obras. Jesus conhece o que tu está fazendo. Jesus conhece aquilo que você está fazendo com a porta fechada do teu quarto. Jesus conhece aquilo que você está fazendo quando ninguém dos seus amigos cristãos está te vendo. Jesus conhece o que você está fazendo quando você fala: nossa, não tem ninguém aqui. Jesus conhece. E assim como aquelas igrejas não puderam enganar ele, apesar de fazer boas obras, porque ele conhecia o coração delas, ele sabia o que realmente elas estavam fazendo, eu e você não pode enganar ele, nós não vamos conseguir enganar ele. Sabe, Deus, ele começa nesse momento a dar esse diagnóstico. Então ele começa a mostrar que às vezes a igreja que a gente pensa que é uma igreja rica, na verdade está sendo uma igreja pobre. Uma igreja que nós vemos que é uma igreja forte, na verdade está sendo uma igreja fraca. Uma igreja que grita amor e avivamento, na verdade está cheia de pessoas que estão vazias, pessoas que estão negociando a sua doutrina, pessoas que estão negociando a sua fé. Primeiro nós vemos uma igreja que é cheia de sã doutrina, mas vazia de amor, Éfeso. Depois nós vemos uma igreja vazia de doutrina, mas ela tinha amor. Olha que coisa engraçada. Mas ela se negociava. Sabe, algo que eu acho muito interessante, que Deus estava me falando hoje à tarde sobre isso, e eu vou terminar falando sobre essa igreja. Sabe, a gente vê aqui a igreja de Laodiceia, e ele fala assim, para essa igreja em versículo 16, quer dizer no versículo 15, eu conheço as tuas obras, que não és frio nem quente, eu gostaria que fosses frio ou quente, então como tu estás morno, nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca, porque tu dizes, eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada, e não sabe quem és, um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego e nu. Aquela igreja achava que ela era muito rica, autossuficiente, mas era uma igreja nua, pobre, desgraçada, cega. Agora eu acho algo muito engraçado, que muitas vezes nós lemos a Bíblia, e a gente pensa que Jesus só falou aquilo porque ele tinha que falar. Mas na verdade, a igreja de Laodiceia era realmente uma igreja rica. Laodiceia era uma província rica, uma igreja rica.
Porque Jesus fala assim, por você não ser frio nem quente, mas por ser morto eu vomitar-te-ei. Por que ele fala isso? Porque Laodiceia ficava entre as cidades de Hierápolis e Colossos. Elas ficavam aproximadamente a 9 quilômetros de distância. Todas essas cidades, era como se fossem 3 cidades bem próximas. Hierápolis era uma cidade onde tinha águas quentes, onde as águas eram térmicas, água para curar pessoas, até hoje isso, tá? Só vou deixar eu vou falar isso no final de novo, mas todas essas igrejas, elas hoje estão como se elas fossem na Turquia. E essa cidade era uma cidade de águas quentes, onde as pessoas até o dia de hoje, essa Hierápolis, vai lá para tomar os banhos termais e serem curadas. Colossos era uma cidade de água fria, que também servia para meios medicinais. Mas Laodiceia, as águas vinham das montanhas, as águas saíam de lá e vinham por dutos, mas elas chegavam mornas. Se a sua fonte não vem diretamente do Espírito Santo, as águas chegarão mornas na tua vida. Se tu não tem ido para o teu quarto, ajoelhado no teu joelho e orado no teu secreto, as águas vão vir mornas. Talvez você esteja aqui hoje e o que eu estou falando está vindo, parece que está vindo morno para você. A culpa não é minha, a culpa é sua, porque você não ora mais, você não mais fecha a porta do teu quarto e passa tempo no teu secreto. Aquela igreja, a fonte dela não vinha, as águas não vinham direto da fonte, mas elas percorriam um longo caminho. Não adianta o pregador que for, a pessoa que for, está aqui na frente, liberando águas quentes ou frias para curar as suas dores, mas você é uma pessoa que não tem buscado essas águas diretamente da fonte, e a água chega morna para você. Os irmãos podem fazer o teatro que for, e você não vai sentir nada. Eu posso dar a pregação que for, você não vai sentir nada. O louvor pode fazer a música que for, pode cantar a música mais avivada, e você não vai sentir nada. Não é a respeito de sentir, mas você também não vai ser nem tocado, o seu coração não vai ser impulsionado, você não vai levantar suas mãos, você não vai adorar. Mas se você é uma pessoa que tem buscado diretamente da fonte, na hora que você vê alguém fazendo teatro aqui, cara, o seu coração está queimando por dentro. Aquelas palavras se tornam verdades para você. O louvor está cantando uma música, isso está borbulhando no teu espírito. A palavra está sendo pregada, você está louco para chegar em casa e falar: ainda hoje, Jesus, ainda hoje eu entro no meu quarto. Quais as águas que estão vindo para você? De onde você está buscando as águas? Qual é a tua fonte? Era uma igreja que faltava fogo. Outra coisa, Deus não usou literalmente e deixaria ela uma igreja nua. Por quê? Porque naquela época, aquele lugar era um lugar onde os tecidos eram fabricados, existia muita venda de tecido naquele lugar, eles se orgulhavam muito pela venda de tecido, eles faziam muito dinheiro com tecido lá. E Deus fala assim: cara, não importa o tecido que você tem, não importa a roupa que você usa, eu te deixarei nu se você não vir até mim, se você não entender que a sua dependência vem de mim. Talvez você está orando por uma porta de emprego, por provisão financeira. Cara, você só vai começar a receber isso quando você entender que a tua dependência é totalmente dEle. A tua dependência é totalmente dEle. Aquilo que os irmãos estavam aqui falando do teatro, isso é real, cara. Nos últimos anos eu tenho viajado, cidade após cidade, país após país. Ano passado eu estive na África, ano passado eu fui para o sertão. Cara, eu fui para o sertão com R$50 no bolso. Talvez você fale assim: nossa, como alguém viaja com R$50? Eu entendi que a minha dependência vem de Deus. Nunca faltou nada, cara. Eu estudei na melhor faculdade de São Paulo. Ganhei uma bolsa de 100%. Talvez você olhe para mim, eu falei isso para a galera ontem, e você fala assim: nossa, mas você se veste bem, né? A maioria das coisas que eu tenho é o que eu ganho. Porque eu entendi que a minha dependência vem dEle.
E eu posso estar usando as vestes que for aqui na terra, no céu, eu sei que as minhas vestes serão alvas como a neve. Eu não vou ficar nu, cara. Outra coisa que ele fala para a igreja, vou fazer o quê? Eu vou deixar você cega. Por que ele fala que vai deixar ela cega? Sabe por quê? Porque elas tinham clínicas oftalmológicas naquela época, que eram muito conhecidas, muito famosas. As pessoas iam para ser curadas os olhos lá. Cara, se tuas escamas dos teus olhos não têm caído, na presença de Deus, não vai ter homem algum que pode retirar as escamas que estão nos teus olhos. Não tem homem que pode tirar as escamas que estão nos teus olhos, só o Espírito Santo. Talvez você olhe para a vida do teu irmão e tenha enxergado tantas coisas ruins, mas a palavra de Deus fala, para de olhar para o cisco do teu irmão, e olha a trave que tem diante dos seus olhos. A gente vive às vezes numa igreja que a gente está muito mimimi, porque a gente tem olhado para o cisco do nosso irmão, mas a gente esqueceu da trave que está na frente dos nossos olhos. O único colírio que vai vir do céu. Porque ele continua e fala assim: aconselho-te comprar de mim ouro refinado do fogo, para que tu seja rico, e vestes branca para que te vistas, e que a vergonha da nudez não te apareça, e que unjas os teus olhos com colírio para que possas ver. A todos que eu amo eu repreendo e castigo, sê zeloso portanto e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se algum homem ouvir a minha voz e abrir, virei a ele e cearei com ele e ele comigo. A coisa que eu tenho para te falar essa noite é que você tem uma ceia marcada com Jesus. Você vai cear com ele e ele vai cear contigo. Mas você tem que comprar ouro refinado dele. Você tem que comprar o colírio que vem diretamente dele. E eu quero terminar essa noite falando, antes da gente orar, para a gente ir embora, eu queria falar que essas igrejas hoje realmente estão em ruínas. Essas igrejas são igrejas da Turquia, essas igrejas não existem mais. Hoje a gente escuta da Europa, e hoje a Europa, a pergunta que eu tenho para te falar: cadê a Europa de John Wesley, de George Whitefield, de William Wilberforce? Cadê essa Europa de John Stott, de Spurgeon, pais do avivamento? Cadê os Estados Unidos de Billy Graham? Hoje a gente olha para os Estados Unidos e fala assim: nossa, aquelas megas igrejas, que coisa linda. Mas nós vemos várias igrejas, eu fui lá no passado, igrejas gigantes que estão morrendo por dentro, portas que estão se fechando. Qual foi a última vez que você trouxe um amigo seu para aceitar Jesus e ser batizado na igreja? Sabe? Agora a pergunta que eu tenho para te falar, que hoje eu estava pensando nisso: vocês fazem parte da Assembleia de Deus, fundada por 2 missionários que veio da Europa, Gunnar Winger, Daniel Berg. Hoje eu tirei foto lá com os dois, depois você olha no meu Instagram, vocês vão entender porque eu falei que tirei foto com os dois. Foi bem legal, a gente conheceu a sede lá, eu fiquei muito emocionado, achei muito legal. Mas cadê o legado deles? Hoje no Brasil nós estamos vivendo algo que eu falo que nós estamos começando a viver algo chamado avivamento. Estamos longe de viver um avivamento maduro e genuíno, mas nós estamos começando a ver isso. Mas daqui a alguns anos eu não quero que as pessoas perguntem: ué, cadê a Assembleia de Deus de Pedreira? Cadê o João? Cadê a Maria? Cadê? Se eu e você não permanecemos fiel à igreja e nós temos coração cheio, nós vamos ter igrejas cheias, como eu falei, de pessoas vazias, e isso um dia vai se acabar, e nós vamos ficar somente na lembrança. Nós não estamos entendendo que existe uma porta aberta sobre o Brasil, existe um vácuo sobre o Brasil hoje. Deus está colocando uma porta aberta diante de nós, tá? As nações estão orando pelo Brasil e falando: Brasil, você é a nação do avivamento.
Mas o que eu e você estamos fazendo com isso? Nós somos 60 milhões de evangélicos. Mas a gente não está vendo o Brasil mudar, por quê? Porque talvez nós estejamos sendo alguma dessas 5 noivas. Nós estejamos negociando. E eu quero terminar essa noite te falando que existe uma boa notícia para você que tem se permanecido fiel e perseverante às promessas. Ele fala assim: ao que venceu eu lhe concederei que se assente comigo no trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Feche seus olhos nesse momento. Só pode se assentar no trono aquele que se assentou na mesa. Só pode se assentar no trono aquele que se assentou em intimidade com Deus na mesa. Ele fala: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer não receberá dano da segunda morte. Ao que vencer eu farei coluna do templo, e dele nunca sairá. Eu escreverei o seu nome, sobre ele o meu nome de Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Ele fala que ao que vencer, da lei de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Ele fala que ao que vencer, ele vai dar de comer o maná escondido. Ele vai dar uma pedra branca, uma pedra com um novo nome. Você vai ter um novo nome, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Ele fala: o que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei o poder sobre as nações. E Jesus, nós queremos o poder sobre as nações, Senhor. Jesus, nós queremos o poder sobre as nações, Jesus. Ele fala que Ele nos dará uma vara de ferro e nos regerá. Nós serão quebrados como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos meus anjos. Cara, o que hoje você viu no teatro sobre perseverar, sobre passar por um processo perseverante, não é à toa. Se tem algo que eu quero te falar essa noite, se esquecer de tudo que eu falei, é persevere. Persevere no teu amor, persevere na tua paixão, persevere no teu secreto, persevere no teu quarto, persevere no teu jejum, persevere na tua oração, persevere nas tuas disciplinas espirituais. Persevera, persevera, persevera. Em vez de orar a Deus que eu seja intenso, comece a orar a Deus, me dá constância. Que nós sejamos uma igreja não só intensa, mas nós sejamos uma igreja constante. Deus está falando: eis que põe uma porta aberta diante de ti. Eu não sei você, mas eu quero entrar sobre essa porta. Eu quero entrar pela essa porta, e quando eu entrar pelaquela porta, eu vou ver um Jesus que tem os cabelos brancos como a lã, os olhos dele são como chamas de fogo, os seus pés são como latão, bronze reluzente, as suas mãos carregam as estrelas, a sua boca sai uma espada afiada. Eu quero entrar pelaquela porta e ver o Jesus, que é o Alfa e o Ômega, a brilhante estrela da manhã, a fiel testemunha, o Filho, o Deus que se fez carne. Eu e você vai ver um Jesus que não está mais no madeiro. Nós veremos um Jesus que é advogado, que Ele é, que era e que há de vir. Você vai ver um Jesus com as vestes brancas, vestes reais, um Jesus que governa, um advogado fiel, um consolador.